Será que você tem a ótica perfeita da lente da origem que te permite ver as coisas como elas realmente são? Esse é o Café com a perfeita. Glória a Deus. Olha aí, ó. O pessoal já está arranhando o francês aí comigo, ó. Bonjour, mon apôtre. Prêt pour le café avec AP. Olha aí, muito bom. Parabéns, Dri. Tá muito bom o teu francês aí. Glória a Deus. É isso aí. Vai dando um joinha se o áudio estiver bom, se o vídeo estiver bom. A internet não tá muito legal, hein? Então, me dá um feedback aí caso a gente tenha alguma dificuldade, algum problema. E vamos orar, vamos começar orando neste momento. Pai querido, nós rejeitamos toda e qualquer interferência do maligno. Repreendemos toda obra contrária. Nos sujeitamos completamente à tua vontade. Declaramos, Senhor, cumpre em nós o teu querer e o teu realizar. Ó Pai, manifesta a tua vontade de maneira soberana e absoluta. Nós rejeitamos tudo que venha roubar a nossa atenção neste exato momento. Nos conectamos ao trono da glória para vivermos o tempo mais precioso deste dia e deste momento até aqui. Rikavashuri alabaham. Para que assim provem a minha onda aí. Vamos lá. Pega a sua xícara e vamos nessa. Ó, hoje eu quero fazer esse café em homenagem a Maria do Carmo, que me deu essa xícara aqui com as cidades da Suíça. Olha que bonita essa xícara, olha que legal. Tem várias cidades. Ganhei aqui da Maria do Carmo, que está aqui, Shalom. Então tem aqui, ó, só o nomezinho: Davos, Appenzell, Liechtenstein, que é um país dentro da Suíça, aqui Interlaken eu conheço, Zermatt eu conheço, Lucerna, estive lá só uma vez na vida, Zurique, já estive lá, preguei lá muitas vezes, né? E Saint-Maurice, não conheço. Muito bom, obrigado Maria, grande presente, em homenagem a você hoje esse café. Maravilha. E hoje nós vamos fazer aqui o checklist. O checklist para você saber se você agora tem a ótica perfeita da origem. Então, a gente vem já aqui em um pouco mais de uma semana, que a gente começou a nova temporada Cosmovisão, a gente vem falando da lente da origem. E agora é a hora de você ver realmente se você está enxergando através dessa lente e o que você está vendo, tá? Nós falamos na sexta-feira, a gente vem numa sequência muito forte. Se você não assistiu a live de sexta-feira, eu te aconselho a ir lá no IGTV depois e assistir. Ela termina com uma sequência poderosa, e muita gente está comentando sobre isso, é muito importante, e eu te aconselho a ir lá depois e assistir. Mas hoje, amanhã e quarta-feira a gente vai entrar num processo de avaliação para você ver exatamente o quanto você recebeu disso. Hoje a gente vai fazer um checklist
da lente da origem, para ver o quanto você está enxergando através desta lente. Amanhã e depois de amanhã a gente vai entrar no processo de tirar dúvidas e por aí adiante, ok? Vamos lá, eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários para a gente fazer esse checklist e depois eu ativo de novo, tá bom? Então, só para a gente ficar bem focado aqui e daqui a pouquinho eu já abro de novo, tá? E se prepara, amanhã eu estarei aqui tirando dúvidas. Então anota as suas perguntas, anota as suas questões, que amanhã estarei aqui tirando dúvidas. Algumas perguntas já chegaram e amanhã, exclusivamente, eu falarei disso, tá? Isso é muito importante. Tem líder que se ofende quando ele é questionado, sabe? Eu não, eu penso assim, ó, se você quer aprender, então você tem que perguntar. Se você ficou com a dúvida, amanhã é o dia de você entrar nas questões que vêm sendo ministradas sobre a lente da origem. Então vamos lá. Como eu saberei que tenho agora a ótica perfeita da origem? Alguém pode escrever isso aí para mim? Como eu saberei que eu tenho a ótica perfeita da origem? Escreve aí que eu vou fixar esse comentário e quem entrar já fica vendo que a gente está falando sobre esse assunto, né? E enquanto alguém está escrevendo aí para mim, você marca no aviãozinho 50 pessoas que você pode convidar para essa live. Ó, eu estou marcando os meus, ok? Feito. Ó, Deise já escreveu, obrigado. Deise, estou salvando aqui, tá bom? E amanhã eu também vou chamar, quem quiser fazer a pergunta ao vivo aqui comigo, vai poder fazer, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos para primeiro ponto, vou desmarcar aqui um pouquinho. Primeiro ponto da sua lista, do teu checklist, para saber se você tem uma ótica perfeita da origem. Fica ligado. Primeiro ponto, tenho uma visão e um discernimento quando algo não vai bem. Primeiro ponto, você tem uma visão e um discernimento. Quando eu digo uma visão, não é uma visão sobrenatural. Você percebe que algo não está bem. Opa, acende aquela luzinha, você olha, isso não é por aí. Então você tem um discernimento, tem algo que não está bem e algo relacionado a tal assunto. Significa que a lente da origem está aberta, porque ela te projeta para os princípios. Você lembra a frase que eu venho falando aqui durante esse tempo? Eu venho falando uma frase muito importante, que é uma frase, que é a seguinte frase, olha aqui, ó. Começos revelam princípios, estabelecem modelos, criam padrões, determinam identidade, agregam valores e definem propósitos. Então, quando você percebe que algo não está legal, é porque a lente te projetou para o início das coisas. Abriu a lente. Segundo ponto, para você saber que está enxergando bem através dessa lente, você se permite ser confrontado, mesmo que isso não te deixe confortável no primeiro momento. Mesmo que você veja algo que você não gostaria de ver. Então, a Bíblia nos fala que todos que somos confrontados em algo que nós estamos errando, no primeiro momento a gente não fica feliz, mas a gente entende que aquilo é para o nosso bem. Então, quando a lente da origem está aberta, você se permite ser confrontado. Por quê? Porque aquilo está te projetando para a correção que vai te levar
para o projeto original de Deus. Mesmo que você não se sinta confortável, você sabe que aquilo que você está vendo que não é agradável é Deus te revelando o estado atual de situações que carecem de transformação. Então, a lente da origem está aberta quando você começa a fazer um mapeamento e ver, uau, é isso aqui. Então você teve um primeiro discernimento que as coisas não iam bem, depois a lente focou e você descobre, é isso aqui. Isso vai te deixar desconfortável, sim. Muito do desconforto que você sente é o Espírito Santo dizendo para você, ei, isso aqui não está legal. Muitas pessoas te oprimem porque elas querem ver um aparente sucesso, só que até o verdadeiro sucesso, ele só vem quando você descobre o que está impedindo dele se manifestar. E aí começa o processo de mapeamento. Terceiro ponto do checklist. Você entende que o desafio e o confronto fazem parte do processo de transformação. Você olha e fala, não está legal, não estou me sentindo bem, mas faz parte do processo. E aí você começa a entender o seguinte, eu estou no caminho certo. Olha que interessante, a nossa alma está buscando conforto, mas nem sempre o lugar de conforto é um lugar ideal. Muitas vezes esse lugar se tornou um lugar onde nós nos acomodamos. Por quê? Porque estamos evitando a transformação. Caímos na tão chamada procrastinação e por aí vai. Então o confronto faz parte do processo de transformação e quando a sua lente está aberta, você fala, não, está tudo bem. Mesmo que eu não me sinta confortável, isso está fazendo parte do processo. Você já viveu isso? Sabe? Geralmente, o que acontece? Geralmente a gente para nessa parte do processo. Né? Quando a gente vê que as coisas estão tá revirando, a tendência é o quê? Não vou mexer mais. Gente, me vem à mente a imagem do dentista. Você vai lá, vai no dentista, o dentista fala assim, olha só, tem muito tártaro aqui, está muito acumulado esse negócio. Aí ele faz uma limpeza, mas ele te diz assim, você tem que passar o fio dental. Aí você fala assim, não, mas quando eu passo o fio dental sai sangue. Aí ele fala, é isso mesmo, continua passando até parar. Por quê? Porque se tem alguma coisa ali, toda vez que você passar o fio dental, vai irritar, vai incomodar, porque aquele negócio não quer sair dali. É assim. Na vida da gente é assim, tem um negócio lá na alma, e aí vem a espada do Espírito passando ali. Aí começa a doer, começa a sair aquele sangue, começa a sair aquele negócio, e fala, não, vou parar de mexer com isso. Não, continua, é o processo. Dizem que quando a pessoa está na selva e que ele se corta, e é perigoso até ele se lavar com uma água que seja contaminada, alguma coisa assim, o processo é apertar a ferida para que ela sangre e o próprio sangue limpe a ferida. Então, o processo é esse, é você entender que o incômodo e todo o problema faz parte. Aí você abraça o processo, porque você percebeu que algo não estava bem, você se permitiu ser confrontado e você chegou à conclusão, não, isso faz parte, é natural o que eu estou vivendo. Próximo ponto do seu checklist, vai anotando aí. Você vê Deus como Ele realmente é. Você passa a enxergar Deus como bom, como doador de tudo que é bom e como Deus que te livra do mal.
Muitas pessoas entram aqui imediatamente num ponto religioso. Ah não, mas Deus é bom. Ah, eu sei que Deus é bom. Ah não, mas eu sei que Deus cuida de mim. Mas esses dias a pastora Glaucia estava ministrando algo no Manual da Felicidade e ela trouxe uma questão muito importante. Ela disse assim, 99 não é 100. Quer dizer, confiar em Deus 99% não é 100%. Acreditar 99% do tempo que Deus é bom e 1% não é acreditar. Porque é nesse 1% de dúvida, é nesse 1% de incredulidade que o inimigo estabelece uma plataforma para agir. E aí eu poderia te mostrar aqui uma série de coisas que você não confia em Deus e acaba anulando todos os 99% de confiança. Porque basta 1% para o inimigo estabelecer uma plataforma e começar a agir e minar todos os 99% da sua confiança, da sua visibilidade de um Deus bom. Você 99% do tempo acredita, não, Deus é bom. Ah, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, aleluia. Aí de repente acontece algo com você que você não esperava e você fala assim, Deus, por que você deixou acontecer isso comigo? Vamos lá, vou abrir um comentário aqui. Quantos aqui já se perguntaram, Deus, por que você deixou acontecer isso comigo? Quantos aqui já se perguntaram o seguinte, Deus, por que tem miséria no mundo? Por que tem órfão? Por que tem criança? Por que tem abandono? Toda vez que você pergunta isso, o primeiro ponto é o seguinte, você não está enxergando Deus como Ele é. 100% bom. Preste atenção no que eu estou te falando. Nós vamos construir um pensamento, nós vamos desconstruir o nosso pensamento e construir um novo pensamento através desse checklist. Toda vez que a gente olha para a injustiça, para a maldade, seja com os outros, seja com a gente fala assim, não, Deus, como é que pode, Senhor? Nesse momento, a primeira coisa que você tem que anotar é o seguinte, minha lente da origem está equivocada. Por quê? Porque eu não estou crendo que Deus é 100% bom. Porque esse fato que aconteceu na minha vida, o que eu vejo diante de mim, está dizendo o contrário. Agora lembra lá da sexta-feira que eu fiz aqui uma comparação entre os óculos da religiosidade e as lentes da origem? A iniciativa do inimigo é justamente essa, ele não mudou. Ele não mudou. Ele tenta sempre mudar a sua ótica. Porque se ele mudar a sua ótica, ele consegue mudar a sua maneira de pensar a respeito de Deus. Então ele tira a tua visão de um Deus doador para situações que mostram aparentemente que Deus não é tão bom assim, porque afinal de contas, e aí ele consegue mudar a sua programação mental e vai mudar seus sentimentos e vai mudar suas atitudes. Então, a lente da origem te leva a um Deus doador que doou tudo. Criou o universo, criou a natureza, criou tudo para o homem e colocou uma restrição que era o cuidado de Deus para que o homem não errasse, mas ao mesmo tempo a restrição era o que tornava o homem livre. Então isso expressa muito mais cuidado, justiça da parte de Deus. A partir do momento em que você não vê um Deus doador de tudo que é bom e que te livra do mal,
você tem 1% de dúvida, que vai te levar diante dessas situações a duvidar da bondade de Deus. E aí a gente chega num outro ponto, que é a falta de responsabilidade. Tá? Próximo tópico da nossa checklist é o seguinte: é a ressignificação da nossa história de maneira que tudo faça sentido, certo? E aí você começa a perceber uma coisa: você sai da posição de vitimista, onde você se sente o tempo inteiro perseguido, injustiçado, maltratado, e você começa a assumir responsabilidades. Em outras palavras, quando a gente olha para as injustiças, ou porque Deus não cuida das crianças da Etiópia, do Nordeste brasileiro, a gente está olhando pelos óculos da religiosidade que o diabo colocou. Quando você tira esses óculos e vê pela ótica de Deus, você fala: só um minuto. De que se queixa o homem? Dos seus próprios erros. Então, o homem é mau desde do seu nascimento. Não há um justo sequer. Eu e o Patrício falamos na quinta-feira algo que eu decidi definir como a bondadicímetro. Você já viu um velocímetro? Imagina um velocímetro que medisse a bondade. É o bondadicímetro. Tem crente que está lá no bondadicímetro. Eu sou bom, olha só, eu estou 80% bom. O homem sem Deus é pobre, cego, miserável e nu. Sem ele nada podemos fazer. O machado está posto à raiz da árvore, para que eu e você, como comparados a essa árvore, deixemos de nos alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a gente sabe que a gente está com a ótica perfeita das lentes da origem quando a gente vê que Deus é realmente bom, mesmo havendo injustiça na terra, porque a injustiça é mau uso da responsabilidade humana que leva ao vitimismo. Existem pessoas que são vítimas da injustiça, sim, e nós devemos combater isso, assumindo a nossa responsabilidade, saindo do vitimismo e percebendo essas ações, combatendo essas ações. E para isso você tem que olhar para o seu vitimismo e agir. Por isso que a igreja tem que operar nas esferas da sociedade, na economia, na política, na família, na religião e por aí vai. Próximo tópico. Isso confronta, não confronta? Mas as lentes da origem te mostram aonde você caiu. Então o próximo tópico é voltar aonde você caiu. Lá em Apocalipse tem um texto que diz assim: aconselho-te que volte aonde caíste. Então, esse tópico da lista, do checklist, da lente da origem, para você saber se você está enxergando por ela realmente, eu volto aonde eu caí e recomeço. Cecília está falando aqui, não pergunto para Deus porque essas tragédias acontecem. Estou errada? O mal existe, está aí. Está certo. A questão a gente tem que se perguntar o seguinte: por que isso está acontecendo? E entender que a resposta não vem de Deus, a resposta vem da gente. Está acontecendo porque a gente age de maneira errada. Segunda coisa, o mal existe sim e está aí, operando e agindo. E o homem é mau.
desde a sua meninice. Quando a gente tira isso do Evangelho, porque o Evangelho ele chega a um ponto de convergência, ele chega a um ponto muito forte de confronto, que é a questão do pecado. Não tem como a pessoa se converter sem antes você apresentar para ela o pecado. Você tem que apresentar o amor de Deus, e esse amor faz sentido quando a pessoa entende que ela não era merecedora. E ela não era merecedora por causa de quê? Por causa da natureza pecaminosa, por causa dos atos pecaminosos. Se a gente tira isso, o Evangelho não faz sentido, a salvação não é necessária. Por isso é muito importante o confronto com a verdade. Sabe? Aí chegamos a esse ponto. Esse confronto com a verdade, ele aparece também durante a caminhada cristã. Quantos durante a caminhada cristã voltam às velhas práticas do pecado? E aí, o que a Bíblia nos fala? Te aconselho que voltes aonde caíste. Tem gente que caiu lá atrás e continua se arrastando, continua levando a vida como se nada tivesse acontecido. Ele arrancou dos olhos a lente da origem. Ele decidiu não enxergar mais através dessa lente, que te reporta ao estado original antes da queda. Por isso que você tem que voltar onde você caiu. Não existe prosperidade no sentido de realização, no sentido de plenitude, no sentido de viver o propósito de Deus, se você caiu lá atrás. Você tem que voltar. O inimigo entulha muitos poços na nossa vida. E aí é a hora que a gente tem que fazer como Abraão. Abraão foi abrindo poços e levantando altares, e os inimigos de Abraão foram entulhando os poços. Mas ele volta a reabrindo esses poços. Volta onde você caiu. A lente da origem te leva a enxergar onde você caiu. E você então volta lá e se levanta a partir do lugar que você caiu. Próximo tópico é que a lente da origem te mostra a sua verdadeira identidade. E a sua verdadeira identidade está conectada com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, você entra nesse processo de enxergar a originalidade das coisas. Você começa a vê-lo, mas você também começa a se ver. E aí você vai descobrindo a sua verdadeira identidade em Deus. Você descobre quem você é e por que você foi criado. Olha que coisa tremenda. Quando você descobre as características da sua identidade em Deus e o propósito pelo qual Deus te criou, você está enxergando plenamente pela lente da origem. Próximo ponto, vamos lá, nós estamos no checklist, então vem comigo, olha aqui, ó. Checklist para saber se eu tenho a ótica perfeita da origem. Tenho uma visão e discernimento quando algo não vai bem. Me permito ser confrontado, mesmo que isso me deixe desconfortável no primeiro momento. E mesmo quando eu vejo aquilo que eu não gostaria de ver. Entendo que o desafio e o confronto fazem parte do processo de transformação. Vejo Deus como realmente é, doador de tudo e bom, 100% que me livra do mal. Ressignifico a minha história de maneira que tudo faça sentido, entendendo que a minha leve e momentânea tribulação está produzindo para mim um peso de glória que dura pela eternidade. Vejo os motivos pelos quais devo assumir responsabilidades. Então eu percebo as minhas reações vitimistas, me arrependo delas, as abandono e mudo de comportamento. Não só vejo, mas sigo o caminho de volta até onde eu caí, para me levantar a partir dali e recomeçar. Porque Deus
é um Deus de recomeços. Vejo a minha verdadeira identidade em Deus. Eu sei quem eu sou e para o que fui criado. Aleluia. Próximo ponto. Conheço a origem e a natureza dos meus valores. Hoje a gente vive um momento total de inversão de valores, onde existe um franco processo de normalização do pecado, do crime, do erro, das drogas e de tudo que não presta. Ao ponto de que eu e você, quando falamos contra essas coisas, passamos a ser perseguidos. Isso não nasceu do dia para a noite. Acorda aqui comigo. Isso tem mais de 20 anos que vem sendo implantado na nossa geração. Tem 50 anos que esse negócio vem sendo implantado. Sabe como é que é o processo disso? Antes, certo era certo, errado era errado. Por causa de princípios, não de regras. Princípios. Princípios. Princípios são antes e maiores que regras. Princípios regem valores. Eles caminham juntos. Aí, quem infringia determinados princípios claramente sabia que o estava infringindo, e aqueles que também viam isso sabiam, uau, isso não é bom. Então estava claro o que era bom e o que não era bom. Depois começa-se um processo que não pode ser do dia para a noite, aonde se torna engraçado, hilário, motivo de piada, o erro, o desvio. Por exemplo, quer ver? Quantos dos filmes que a gente assiste, que a gente fica torcendo pelo bandido? Nós vemos inúmeros filmes que a gente fica torcendo pelo bandido. São os caras que vão fazer o assalto do século, ganhar milhões. Essa é a verdade, esse é o enredo do filme. É lógico que para a gente aceitar isso, coloca-se a injustiça do lado de quem deveria ser justo, então isso dá motivo do cara roubar, coloca uma história de amor entre eles, coloca uma traição entre eles, o que gera um motivo para que os outros façam roubo em nome da memória daquele que foi injustiçado, e por aí vai. Mas na verdade, a gente se pega torcendo pelo bandido. Quantos filmes o vilão é o protagonista e a gente torce por eles? Esse é o primeiro passo de naturalização do crime, do erro, do pecado. É criar um vínculo emocional ou de que vai trazer normalidade. E aí a pessoa vai rir com aquela situação, vai torcer por aquela situação. Depois passam para o outro passo, que é tornar aquilo natural. Natural. Não, é normal, gente. E aí confronta-se os padrões bíblicos, confrontam-se os padrões divinos. Depois que isso se torna normal na cabeça da maioria das pessoas, começam a implantar um processo que diz o seguinte: quem não aceita que isso seja normal é que tem problema. E aí começa a perseguição contra as nossas vidas, que acreditamos em princípios e valores advindos de Deus. E essa perseguição vem distorcendo o que a gente está falando. Por quê? O que a gente está dizendo? Que Deus é amor, que Deus ama o pecador mais do que o ser humano, mais do que muitos cristãos.
Porque Deus ama o pecador, mesmo abominando o pecado. Sabe o que isso significa? Que Deus abomina o traficante de drogas, o estuprador, o pedófilo. Deus abomina o assassino, o assassinato. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Deus abomina o tráfico, Deus abomina a pedofilia, Deus abomina o assassinato, mas Deus ama o assassino, o pedófilo, o traficante. Mesmo não tendo prazer na atitude daquele homem, Deus enviou seu filho para morrer por aquele homem, aquela mulher. E isso tem que estar muito claro. Deus ama a pessoa, mesmo não amando a atitude errada. Ficou claro? Deus ama o pecador e abomina o pecado. Só que quando a perseguição vem, ela vem nos chamando de fundamentalistas, ela vem nos chamando de kamikazes exagerados, e aí começa a cristofobia. Quando na verdade a perseguição começou contra os cristãos. Por quê? Porque agora, nesse processo de normalização do erro, quem prega contra o pecado se torna perseguido. Tá? Ó, a Juliana está comentando aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, passou. Aqui. A atitude é separada da pessoa. Isso aí. Ó, a Shirley está falando. Outro dia eu notei isso. Estava o bandido sendo passado como correto e o Espírito Santo me mostrou isso. Desse jeito. A Ivana está comentando aqui, é verdade, hoje nós somos os errados por não compactuar com as ideias de pecados que tentam nos impor. Somos vistos como fanáticos. Bem isso, se não concordamos com o que virou comum e não normal, somos perseguidos. Desse jeito. E aí, onde entra a liberdade? A liberdade é o seguinte, sabe o que meu pai e minha mãe me ensinaram? Provavelmente seus pais também. Que a minha liberdade termina quando começa do outro. Isso significa o seguinte, eu não sou vaquinha de presépio que vai dizer amém para tudo que os outros fazem. O fato é, o outro não tem o direito de invadir minha escolha, minha decisão, para querer me impor o errado como certo. Ele pode, assim como eu posso, dizer para ele, você está errado. Existe liberdade na expressão, pelo menos deveria existir. Agora, no checklist da lente da origem, a gente conhece a origem e a natureza dos verdadeiros valores. A gente entende que eles vêm de Deus, por que eles existem e por que eles fazem parte da gente. Os valores naturais da vida, do convívio, do respeito. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, você entende que esses valores vêm de Deus e agradam a Deus. E você decide fazer por amor a Deus, não por obrigação, não porque nenhum líder religioso te impôs, mas porque você é inteligente e percebe o seguinte, aqui está a origem da vida, aqui está a origem do convívio, aqui está a origem das relações, e não enfiar a goela abaixo. Querido, sabe por que o Evangelho se tornou a maior ameaça no Império Romano? Porque César e a sua metodologia romana era a metodologia da violência, da imposição por meio da força. E o que era mais forte que isso? O Evangelho de Jesus, que transformava pessoas por causa de algo muito mais forte do que a morte. E do que a violência, o amor. Não existe um verdadeiro pregador do Evangelho impondo nada sobre ninguém. Agora, não existe um Evangelho genuíno que não fale a verdade. O que as pessoas estão querendo é transformar o Evangelho verdadeiro no Evangelho light, no Evangelho que não transforma, no Evangelho humanista, no Evangelho social.
Então não seja crente não, vai ser qualquer outra coisa. Seja outra coisa. Agora, ser cristão, ser um imitador de Cristo, é ao mesmo tempo amar e expressar esse amor, confrontar o pecador e ao mesmo tempo se tornar esse amor que ameaça. Eu falei esses dias sobre isso e foi colocado um post e eu repostei também, que diz que ninguém crucifica um cara legal. Ei, Jesus não era peace and love. Ele morreu por causa de quê? Por que será que crucificaram Jesus numa estaca de execução? Numa tortura da pior da sua época? Porque ele era um cara legal? Acorda. Você está criando um Deus à sua imagem e semelhança, soprando no nariz dele e dizendo para ele, seja feito a minha imagem e semelhança. Esse não é Deus, não. Isso é qualquer outra coisa, o boneco que você fez. Provavelmente, porque você não quer voltar onde você caiu e viver esse processo. Eu estou te falando isso porque, em primeiro lugar, isso tem que servir para a minha vida. Eu sou confrontado todo dia com isso. Falo isso aqui com amor. Falo isso aqui para te dizer uma coisa. Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Então, se você ouvir isso, falar, não, eu tenho problema com o evangelho, opressor, gente, se você for oprimido pelos meu malvado favorito, igual eu disse na outra live, você precisa de cura. O problema não está com o evangelho, o problema está com pessoas que te apresentaram esse negócio errado. Então, volta lá atrás, libera essa pessoa, perdoa essa pessoa, pede perdão porque você ficou com ódio, segue no evangelho correto, porque o diabo está usando isso para te aprisionar. Entendeu? Deus te fez para ser livre, e a forma de você ser livre é você assumir mais responsabilidade, voltar lá e ver, eu errei mesmo, por mais maior injustiça que tenham feito comigo, existe certo, existe errado. Gente, presta atenção, olha só, eu tive uma irmã muito linda e muito louca, sabe, minha irmã do meio, a Débora, pessoa fenomenal, mas ela era muito doida, desviou e morreu precocemente num acidente de carro, antes dos 30 anos. Mas sabe o que a minha irmã tinha nos anos, até os anos 90, ela morreu em 93, tá? Ela, com toda a loucura com as drogas, com tudo que ela usou na vida e fez, sabe o que ela dizia? Ela dizia assim, ó, ela falava até em tom de brincadeira, mas era verdade. Ela dizia assim, me deixa que eu tenho problema. Ela dizia, eu sou desviada. Ela nunca disse assim, ó, eu sou evangélica não praticante. Não, gente, Deus é... Sabe o que ela dizia? Me lembro sentado com ela no quarto dela, ela dizia assim, ó, eu amo Jesus, mas eu amo as drogas, eu não consigo me livrar disso. Gente, isso aí era consciência. Consciência. Que deu oportunidade na última hora, lá igual a música, eu fui salvo bem na hora, dela falar, me perdoa. Hoje, sabe como é que a coisa virou? A coisa virou o seguinte, eu e você, que cremos nesse evangelho, é que estamos errados. E ninguém que está vivendo, servindo a Satanás de qualquer jeito, de todos os jeitos, e que se intitulam cristãos, evangélicos não praticantes, esse negócio é bom demais, gente. Evangélico não praticante é igual eu dizer o seguinte, eu sou halterofilista não praticante. Você gostou? Fiz tua vida mais feliz hoje? É eu falar assim, eu sou maratonista não praticante. É eu chegar pro William Phelps lá, pro nadador, sei lá, e dizer assim, eu sou nadador profissional não praticante. Nunca fui. É o que aconteceu hoje, a normalização chegou a tal ponto que a pessoa vive uma vida torpe e se denomina, eu sou protetor, é lindo isso, eu sou evangélico, não praticante. Não, filho, você não é nada com relação a isso. A questão é que antes,
a minha irmã e outros diziam assim, não, eu estou fazendo mesmo e estou fazendo errado. Hoje a pessoa está lá na lasqueira de vida e está dizendo, isso é o certo, é você que está errado. Você está entendendo? Cecília quer saber cadê os músculos. Os músculos espirituais. Então, a questão de origem é isso. E eu aprendi uma coisa ao longo da vida, que é o seguinte, você só negocia o que é teu. Se os meus valores são os valores de Deus, cada vez que eu negocio, eu estou negociando uma coisa que não é minha. Eu estou negociando os valores do Pai. E aí eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Por quê? Porque como mordomo disso, o Pai vai pedir contas. Vai pedir contas. E eu não estou aqui pegando o evangelho apocalíptico de dizer para você, não. Eu estou dizendo para você, seja inteligente. Perceba, seja inteligente. Olha, o evangelho ele é espiritual, ele não é discernido inicialmente pelo intelecto humano. Primeiro vem a virtude, tá? Depois o entendimento. Mas o fato é que depois vem o entendimento. E quando vem esse entendimento é muito superior a qualquer entendimento do intelecto humano. Ele é algo poderoso. Por isso que a palavra é metanoia, transformação. É como uma lagarta que vira uma borboleta e não volta a se tornar. Deixa eu te falar, se você teve um encontro pessoal com Cristo, você não presta mais para nada, a não ser para Ele. Ele te levou a um nível de preciosidade, de grandeza, de glória, de majestade, que quando você quer voltar para o vômito, ele até fala assim, tá, experimenta esse negócio aí. E você chega lá e você se sente fora d'água. Quantas vezes você deu aquela pisada fora do quadrado, aquela fugida, e você foi lá e viu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque o teu nível de excelência que você conheceu em Deus não se compara com nada desse mundo. Nada. E eu não estou aqui para te impor regras, para dizer isso pode, isso não pode. Eu estou aqui para te dizer uma coisa. Princípios são um rio que nasce dentro da gente. Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, tendo ou não tendo. Mas ele também diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Parte desse princípio descobre o que é bom, o que é maravilhoso. Deus compartilhou com a gente os valores e os princípios deles. E são princípios além de culturas locais, culturas familiares. É uma cultura divina. Impressa em cada ser humano, diz o Senhor. Para que reflitam e manifestem a minha glória, diz o Senhor. Amém? E por fim, para a gente terminar aqui, você vê com a ótica de Deus e da nova criatura. Você começa a enxergar tudo por essa nova ótica, tudo por esse novo olhar, tudo por essa nova visão, que é uma visão original de antes da queda. Vamos orar? A Bíblia nos fala assim em Apocalipse, aconselho-te que de mim compre colírio. E como que a gente vai comprar colírio de Jesus? Olha que interessante, né? Jesus não fala assim, eu te aconselho que venha aqui, que eu estou distribuindo colírio de graça. Ele está dizendo, compra de mim colírio. Jesus está aparecendo como um negociante diante de você. Como que você vai comprar? Com que dinheiro a gente vai comprar? Ele diz, não, vinde comprar sem dinheiro. Como que a gente compra sem dinheiro? Volta um pouquinho. Antes de existir o papel moeda, antes de existir um instrumento de inteligência chamado dinheiro, o que existia era o escambo. Escambo era o quê? Troca. Se eu precisasse de 1 quilo de batata e eu produzia trigo, eu pegava lá uma quantidade de trigo e trocava por batata. Então o caminho é a troca. E o que eu posso trocar com Deus para que eu adquira o colírio que Ele tem para me vender? Você entrega a sua falta de visão.
Você entrega os óculos da religiosidade. Você tira os óculos da religiosidade que estão te fazendo, te aproximando ao máximo de Deus e te afastando de maneira oposta a Ele. Você fala: Deus, eu quero te entregar os óculos da religião, da minha iniciativa carnal, braçal, meu esforço falido e humano, de tentar te obedecer porque eu não vou conseguir, de viver uma vida baseada em regras, intoxicado pela árvore do conhecimento do certo e do errado. Eu te entrego isso, porque eu quero viver da árvore da vida. Eu quero viver da tua vida em mim, para que a vida que eu agora vivo não viva eu, mas Cristo viva em mim. Feche teus olhos, entrega agora. Pai, eu te entrego os óculos da religiosidade. Eu te entrego a minha vida do esforço carnal, de tentar acertar, simplesmente porque eu entendo que existam regras que me impõem isso. Mas, na verdade, tudo isso me afasta de ti, porque eu lavo o exterior do copo enquanto o interior, a motivação, a origem das coisas continuam corrompidas. Eu fico podando a árvore do conhecimento do bem e do mal com o pode e não pode. O machado está posto à raiz da árvore para arrancar fora a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu quero viver da árvore da vida, com a ótica do Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego os óculos da religiosidade, eu tomo posse das lentes da origem. Eu tomo posse do colírio que limpa essas lentes e me faz ver como o Senhor vê. Onde eu posso te ver, onde eu posso enxergar claramente aonde eu tenho que voltar para recomeçar, aonde eu descubro a origem dos meus valores, dos meus princípios, que vão conduzir a minha vida até o destino final. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. A Cíntia está pedindo o versículo aqui de Apocalipse, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui bem rapidinho. Apocalipse 3,18. Quem quiser escrever para mim aí, ó, Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, essa foi a live de hoje. Fizemos um checklist para saber se agora você está enxergando perfeitamente pela lente, pela primeira lente da cosmovisão que nós falamos, a lente da origem, onde você tem visão e discernimento quando algo não vai bem, onde você se permite ser confrontado, mesmo quando fica desconfortável, entende que o desafio e o confronto faz parte do processo de transformação, vê Deus como Ele é, ressignifica a sua história de maneira que tudo faça sentido, vê os motivos pelos quais você deve assumir as responsabilidades, não só vê, mas segue o caminho de volta até onde caiu, vê a sua verdadeira identidade em Deus, por que você existe e foi criado, e você conhece a natureza dos seus valores, e por fim, você vê com a ótica de Deus e da nova criatura. Aleluias. Amanhã, queridos, se Deus quiser, se Jesus podia voltar hoje, eu ia gostar, porque aí a gente tomava café com ele, na glória, né? Cafezinho com ele. Mas se ele não voltar até meia-noite, que eu estou esperando ele todo dia, de verdade, até meia-noite, né? Se ele não voltar, amanhã a gente se vê no Café com a P e eu quero tirar dúvidas, tá bom? Então amanhã a gente vai estar aqui tirando dúvidas sobre a lente da origem, tá bom? Sobre a lente da origem. Perguntas relacionadas ao que eu ministrei na última semana vão ser respondidas aqui,
tá certo? Então se prepara para isso, ok? Eu vou mandar para o grupo do Telegram, então se você não faz parte, entra lá. Eu estou fazendo um infográfico. O infográfico é um gráfico que traz todas as informações de uma imagem, esse é o conceito ali, da lente da origem, tá? Então estou preparando isso aí para resumir tudo nesse infográfico, mas ele vai ser exclusivo da família Café com AP do Telegram. Então, se você não está lá no Telegram, entra lá, hashtag Café com AP, tudo junto, ok? E venha fazer parte dessa família. Somos quase 180 pessoas ali, onde eu distribuo assuntos, conteúdos a respeito do que a gente está falando de maneira exclusiva para o grupo, antecipo o que a gente vai falar aqui, interagimos para conhecer e poder produzir um café mais produtivo, graças a essa família e graças à ideia de que a gente entende a importância do conteúdo, a gente entende a importância do passo a passo, mas a gente entende a importância de viver isso em comunidade, certo? Então entra lá, mandarei por ali, é tipo um mapa mental mesmo, tá, Cecília? E eu estou colocando lá tudo condensado para vocês, viu? Beijão, até amanhã, se Deus quiser. Foi muito bom estar com vocês hoje. Tchauzinho, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Se você deseja colaborar financeiramente com a gente, com esse ministério, com os nossos projetos, fala comigo no particular, eu vou te orientar como você deve fazer. Beijão, fica com Deus, tchau, tchau.